Muito bem, eu espero que você tenha, de fato, 1000 motivos para agradecer ao Senhor. Nossa vida neste mundo pode passar por aflições, mas nós sabemos que a graça do Senhor, a bondade do Senhor e as bênçãos do Senhor superam em grande grau sobre a nossa vida. Deus é bondoso e misericordioso para conosco. Justifica-se falar de celebração num dia festivo como este, não é? Nós estamos aqui para festejar, celebrar, nos lembrarmos do que Deus tem feito na nossa vida como igreja aqui em Porto São Lúcio. Então, abra sua Bíblia no Salmo de número 100 para a nossa reflexão nesta noite. Salmo de número 100. Nós vamos ler este salmo e tirar algumas lições práticas para a nossa vida. Salmo de número 100. Nos diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Olha a ordem do verso 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Os povos devem celebrar ao Senhor, porque em todo tempo se vê aqui e ali expressão do cuidado, da bondade, da soberania e do poder de Deus sobre tudo e sobre todos. E hoje nós vamos falar sobre um povo que celebra. A igreja precisa ter também esta característica, dentre tantas virtudes que Deus coloca no meio da igreja, a igreja precisa ser também uma igreja que celebra, um povo que celebra, um povo alegre, feliz, expressivo, celebrativo das coisas, se lembrando das coisas que Deus, quem Deus é e o que Deus faz. A vida do crente é um culto constante a Deus. Deus faz de nós um só povo, com um só coração. E um tempo de celebração como este deve ser realizado juntos. Por isso a insistência do pastor Williams: venham para a igreja, para junto nós celebrarmos e nos lembrarmos desses 2 anos de igreja que começou aqui em Porto São Lúcio. Me faz muito lembrar o início desta igreja, as congregações no Brasil. Era uma coisa preciosa, a igreja sede sempre começava um trabalho pequeno aqui e outro ali, com pouco tempo igrejas iam sendo formadas, e Deus trazendo pessoas para colocar a mão na obra. Me lembro de uma congregação que eu ajudei a fazer os tijolos para construir a igreja neste bairro lá no Espírito Santo. E a gente fazia isso com alegria, fazia isso com contentamento e celebrava cada etapa na edificação da igreja. A gente se reunia, tudo era motivo para se reunir, celebrar, festejar, comer juntos, se alegrar juntos. Sempre nós temos motivos para agradecer. Há muita gente dizendo que não tem muito o que celebrar. Talvez estão se lembrando de algumas coisas, né? Algumas experiências da vida, adversidades que acontecem, olham algumas coisas difíceis que aconteceram e tiram uma conclusão seguinte: a vida é cruel. Olha, meus irmãos, não devemos ser assim. Há muitos motivos para celebrar. Que cântico apropriadíssimo para uma noite como essa. 1000 motivos para nos alegrarmos diante de Deus, né? O Salmo 100 é uma expressão de adoração, é um testemunho da existência de Deus entre as nações. Se as coisas vão acontecendo, lembre-se disso, não acontece por sua causa, acontece por causa da boa mão do Senhor sobre a igreja, usando cada um de nós como seus instrumentos, mas é o Senhor quem edifica a igreja.
Celebração, meus irmãos, é uma expressão de gratidão e de contentamento diante do Senhor. Este salmo é um testemunho das obras de Deus. Você já ouviu pessoas na conversação com você dizerem assim: conta a bênção, meu irmão. Nós, como cristãos, temos que ter bênçãos para contar. E hoje aqui nós estamos contando a bênção da sustentação de Deus sobre esta igreja, sustentando com sua poderosa mão. Israel, na verdade, não tinha muita preocupação de que Deus fosse reconhecido entre outras nações. Falharam em ser luz e salvação para os gentios, por exemplo, mas sempre haverá um povo na comunidade da aliança que celebrará ao Senhor e testemunhará diante dos povos o poder do Senhor. Para quê? Para exaltar a Deus e, ao mesmo tempo, para que todas as terras celebrem com júbilo ao Senhor. Não é o primeiro versículo que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. A celebração não nega o sofrimento, mas admite que a vida é muito mais, ou se estende para muito além do que os anos que nós vamos passar nessa terra. A vida do crente, ela tem uma perspectiva eterna. Nós vivemos, melhor dizendo, para sempre na presença do Senhor. Quer seja aqui, ou quando o Senhor nos chamar, nós continuaremos sendo o povo escolhido do Senhor. Louvado seja o seu nome. Vamos ver nesse texto algumas características, ou talvez algumas direções sobre como nós podemos celebrar ao Senhor. Primeira coisa, nós podemos e devemos celebrar ao Senhor com alegria. Não é isso que diz o verso de número 2? Servi ao Senhor como? Com alegria. E apresentai-vos diante dele com cântico. Cânticos são expressões de alegria, de louvor, de adoração, de gratidão ao nosso Deus. Agostinho, um teólogo dos séculos passados, ele disse: a busca de Deus é a busca de alegria, mas o encontro com Deus é a própria alegria. Hoje nós estamos nos alegrando porque temos a presença de Deus conosco, nos encontramos com o Senhor. Celebramos a Cristo com nossas afeições, nós nos ajuntamos como a família da aliança, o povo de Deus, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. E nós nos alegramos, nós celebramos ao Senhor com alegria. Então vamos colocar isso em prática. Coloque aí um sorriso no seu rosto. Expressar a Deus nossa alegria, nosso contentamento. Porque Deus é o Deus que nos abençoa, o Deus que nos conduz, é o Deus que nos traz motivos para nos alegrarmos na sua presença. Cantar para o crente é uma das marcas de sermos cheios do Espírito Santo. Sabia disso? Cantar com alegria é uma das marcas do Espírito Santo em nós. No fruto do Espírito não está lá essa característica, a alegria, contentamento, prazer, alegria diante do Senhor. Cantamos sozinhos na presença de Deus. Toda a terra louva o nome do Senhor com alegria. Deve louvar o nome do Senhor com alegria. João Calvino citou uma frase que diz assim: desde que todos os habitantes da terra são convidados indiscriminadamente a louvar a Jeová, ele o faz como que em profecia, se referindo ao período de que quando toda a igreja de diferentes nações será reunida. Em outras palavras, Calvino tem mesmo uma linguagem mais polida, mais construída, mas eu quero talvez traduzir um pouquinho dizendo o seguinte: a alegria faz parte de um povo que se ajunta para louvar e adorar, bendizer e contar os feitos do Senhor. Então, a primeira característica de um povo que celebra é a alegria. O povo que celebra com alegria no Senhor.
Talvez é fácil dizer que estamos alegres quando as finanças estão bem, quando nossa família está vivendo de maneira harmoniosa, quando nós estamos conseguindo bons resultados nos nossos relacionamentos, e às vezes até afetivos. Mas ainda quando as coisas não estejam tão bem, ainda assim continua havendo motivos para nos alegrarmos no Senhor. Louvado seja Deus pelo que Deus tem feito na nossa vida, apesar das circunstâncias. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele mostra talvez uma atitude que precisa ser copiada por mim e por você. Ele disse: aprendi a viver contente quando? Em toda e qualquer situação. Quando é que você se encontra contente? Como cristãos, nós deveríamos encontrar contentamento em toda e qualquer circunstância. Alguém disse que viver contente não é uma virtude que pode ser praticada naturalmente, e sim uma arte a ser obtida gradualmente. Em outras palavras, nós aprendemos a ser gratos. Nós nos esforçamos para nos lembrar das coisas que Deus faz, de quem Deus é, do seu poder, sua imensidão, sua soberania e também das coisas que Ele faz. Seja contente, meu querido, seja alegre, como o texto mesmo nos diz, servi ao Senhor com alegria. Que bom, termina o culto, nós nos abraçamos, nos alegramos, nós nos confraternizamos. Isto é uma virtude do povo de Deus, um povo que celebra o nome do Senhor com alegria. Mas uma outra maneira de celebrar o Senhor está no texto, nós devemos expressá-la, é que devemos celebrar ao Senhor com fé. Na verdade, a fé é uma virtude da vida do cristão. O cristão crê em Cristo, crê no poder de Cristo, na obra de Cristo, crê em tudo que as Escrituras nos ensinam. E esta fé não é uma fé desprovida de conhecimento. Nós temos a revelação anunciada, profetizada de Deus, tomamos conhecimento de quem Deus é e nós cremos naquilo que é revelado a respeito de Deus. Este salmo é uma expressão de uma mente que conhece o coração de Deus. O salmista tinha intimidade com o Senhor, profundidade no relacionamento com o Senhor, e ele sabia quem Deus era. John Piper, ele disse: somos criados e redimidos para conhecer a Deus e nos alegrarmos nele, reconhecendo que o conhecimento é o fundamento desta alegria, e eu adicionaria, da nossa fé. Vou falar para John Piper para acrescentar isso aqui no final. Da nossa fé. Nós celebramos a Deus com alegria e celebramos a Deus com fé. Veja bem o conhecimento que o salmista aqui tinha do Senhor, do Deus a quem ele servia e a quem ele celebrava. Olha só, sabei que o Senhor é Deus, o único Deus verdadeiro, Criador, não há outro Deus, Ele é absoluto sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, Ele criou o universo e Ele sustenta o universo na palma das suas mãos. Deveríamos nos lembrar deste grande Deus e celebrá-lo por quem Ele é. Conhecer as grandezas de Deus e louvar a Deus pelas suas grandezas. Você sabe quem Deus é? Você tem conhecimento deste grande e tremendo Deus? Você o tem adorado, não apenas pelo que Ele faz, com que Ele abençoa a sua vida, mas por quem Ele é, pela sua grandeza, sua soberania, seu poder, sua magnitude, pela sua santidade, seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Isto deveria causar em mim e você temor e tremor diante do Senhor. Nós precisamos ter a consciência de quem Deus é. Sabei que o Senhor é Deus. E o salmista continua: foi Ele quem nos fez. Nós somos criados por Deus. Quando as crianças são educadas na classe de escola dominical,
uma das coisas que nós ensinamos para elas é de que elas são criaturas de Deus. Você sabe quem Deus fez o sol? Quem fez o sol? Sim, Deus. Sabe quem fez as estrelas? Sim, Deus. Sabe quem fez a terra e o mar? Sim, sabemos, Deus. Sabe quem fez você? Deus. Deus criou o homem, macho e fêmea, diz as Escrituras. Somos criados segundo a imagem e a semelhança do nosso Deus. Somos a obra-prima da criação, dotados com virtudes diferentes de todos os outros elementos criados no mundo e na natureza, quer sejam inanimados ou animados. Nós temos a imagem e a semelhança de Deus. Foi Ele quem nos fez. Não fomos nós mesmos que nos fizemos. Somos dependentes de Deus para simplesmente existirmos na dependência dEle e para a glória dEle. Quando nós somos fortalecidos, queridos, nós somos fortalecidos no Senhor e por causa do conhecimento que nós temos do Senhor. Deus cuida de nós. Tem uma ilustração que diz que o diabo chegou para Deus numa certa ocasião e diz assim: não tem problema, eu também vou criar o homem. Aí ele correu para a beirada de um rio e tinham lá algumas lamas, alguns barros úmidos na beirada desse rio, e o diabo começa a moldar uma estrutura, né, do ser humano. Aí Deus só disse assim: ei, para um pouquinho. Vai criar o seu barro. Deus é quem faz todas as coisas, queridos. Todas as coisas são criadas por Deus. O salmista está dizendo: foi esse Deus a quem nós adoramos que nos fez. E ainda continua dizendo: dele somos. Uma vez que somos criados por Deus, nós pertencemos a Deus. De quem que você é? Ah, eu sou do meu marido. Sou da minha esposa. Não, você é de Deus, querido. Ah, eu pertenço a mim mesmo. Eu tenho uma autoapropriação do meu ser. Não, você é de Deus. Deus te chamou, Deus te criou e você é propriedade exclusiva de Deus. Nós temos que tomar cuidado quando a gente coloca no carro, né, aquela frase, propriedade exclusiva de Deus. Às vezes a gente fica questionando: o que é propriedade exclusiva? O carro ou a pessoa que está dirigindo? Nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. E o Salmo continua dizendo: somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Olha o conhecimento que o salmista tem a respeito de Deus e do que Deus faz. O Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O salmista está dizendo aqui: não somos criados para vivermos isoladamente. Somos criados para vivermos em comunidade. E aqui, povo, rebanho, pastoreio, tudo isso nos faz lembrar uma comunidade unida com um propósito. Cuidada por Deus, governada por Deus e vivendo na sua mais sublime expressão uma vida em comunidade, uma vida relacionada ou relacional. A maneira que Deus se relaciona conosco é a maneira que um pastor se relaciona com as ovelhas. Ele ama, ele salva, ele cuida, ele alimenta, ele protege, ele provê pastos verdejantes, águas tranquilas diante dos vales da sombra da morte. O Senhor está conosco. Ele está conosco. Aqui temos o povo da aliança, louvando o Deus da aliança, celebrando o Senhor por quem Ele é. É preciso que nós celebremos com alegria e celebremos com fé, nos lembrando sempre do que Deus diz a respeito dele, de nós mesmos e da obra que ele realizou em nosso favor. Se você crê em Jesus, você faz parte do povo de Deus. Estas frases, elas podem ser atribuídas a você. Foi o Senhor quem nos fez, nós somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio.
Amém, irmãos? Terceira e última celebração, ou maneira que nós podemos celebrar ao Senhor. Além de celebrar ao Senhor com alegria, com fé, nós celebramos ao Senhor com gratidão. Não é? Olha aí o verso de número 4. Entrai por suas portas como, queridos? Com ações de graças. E nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe o quê? Graças. E bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Celebre ao Senhor com gratidão. Precisamos, nós que conhecemos ao Senhor, temos que celebrar a Deus com gratidão em nosso coração. Nós entramos no átrio do Senhor por graça. Nós nos apresentamos na presença do Senhor por misericórdia, Deus deixando de nos dar o que nós merecemos e outorgando a nós aquilo que nós não merecíamos, que foi a salvação, a redenção, a transformação de vida, e agora somos recebidos na sua presença pela mediação do seu Filho. Nós entramos nos seus átrios. Para nós contarmos quão bons nós somos? Não. Nós entramos nos seus átrios com ações de graças, porque reconhecemos que tudo que temos ou somos é dádiva do Senhor, é bondade do nosso Deus. Não é verdade, queridos? Tem alguma coisa que nós podemos dizer que conseguimos sem o auxílio do Senhor, sem a dependência de Deus? Nada, absolutamente nada. O que mais precisamos para entrarmos na sala do gratidão, do louvor e da adoração ao nosso Deus é um coração humilde, sincero, honesto, reconhecendo que Deus é digno de ser louvado e a Ele nós expressamos a nossa gratidão. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso nós agradecemos ao Senhor. Entrai por suas portas com ações de graças. Nos átrios do Senhor. É interessante que a maneira com que se apresenta templo, átrio, portas, é transferido para a pessoa de Cristo, porque é nele que nós, em quem nós nos encontramos, é a Ele que nós adoramos, Ele é a porta através de quem nós passamos para contemplar a sua beleza, celebrar o seu nome, adorá-lo e bendizê-lo por quem Ele é. Nós rendemos graças e bendizemos o nome do Senhor. Celebrar a Cristo é reconhecer aquele que nunca maltrata os seus servos, as suas ovelhas, mas os recebe na sua presença e os abençoa. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas igrejas foram mantidas abertas durante 24 horas para que as pessoas pudessem ali entrar, orar pelos seus entes queridos na frente de batalha, que estavam na frente de batalha. E um cooperador dessas igrejas reparou que todos os dias um rapazinho entrava e rapidinho, 5 a 10 minutos, orava e saía e ia embora. Durante várias semanas, o jovem entrou, se ajoelhou, orou e foi embora. Depois de várias semanas, ele entrou novamente, fez o mesmo gesto, se ajoelhou, orou e demorou um tempão orando, minutos, talvez horas ali orando diante do Senhor. E aquele organizador, ou talvez aquele cooperador do trabalho ali naquele lugar, ele disse assim: olha, eu vi você todos os dias entrando, ficando um pouquinho e rapidinho saindo. O que você estava fazendo? Olha, todos esses dias eu orava um pouquinho e essas orações eram juntadas em favor do meu pai para que ele voltasse da guerra. Hoje eu orei esse tempo porque hoje pela manhã meu pai estava em casa. Você já observou que às vezes nós oramos por tantas coisas continuadamente, mas quando Deus abençoa, nós esquecemos de voltar e dizer: Senhor, muito obrigado. Seja grato no seu coração. Lembra dos 10 leprosos? 10 foram curados, pediram, imploraram a cura no Senhor, ao Senhor Jesus, o Senhor os curou, os recomendou que voltassem ao templo e enquanto estavam indo foram curados todos. Quantos voltaram para dizer: Senhor, muito obrigado?
Não seja ingrato, querido, seja grato no seu coração. Eu quero concluir dizendo: o Senhor é Deus, Ele é o nosso Criador. Nós temos motivos para celebrar ao Senhor. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, habitação do Espírito Santo. A Bíblia diz: não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, queridos, glorificai a Deus no vosso corpo. Quero deixar essa mensagem objetiva, mas lembrando a você que Deus é fiel, Deus cuida de nós, Deus cuidou até aqui desta igreja e continuará cuidando. Por isso nós celebramos o nome do Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, seus feitos podem ser lembrados, presenciados, atestados, e nós exaltamos, bendizemos e glorificamos o nome do Senhor. Um povo que celebra com alegria, um povo que celebra com fé, um povo que celebra com gratidão. Que seja assim a característica deste povo, Igreja Presbiteriana Emanuel, em Porto São Lúcia, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Vamos ficar em pé novamente? Assim